Bicicleta Oji elétrica 2023, Big Wheel 8.0, vamos conhecer agora e bora lá! Então galera, a Oji decidiu fazer alguns upgrades aí na Oji Big Wheel 8.0, a bike elétrica de entrada já voltada ali, né? Mas com uma pegada MTB, né? Uma pegada mountain bike para você poder rodar aí em qualquer terreno com segurança e tranquilamente, né? Essa bike, ela veio muita coisa da linha 2022, né? Como o quadro, exatamente o quadro com a mesma geometria, o mesmo quadro, que já estava fazendo sucesso, né? Ele tinha sido atualizado para 2022 e manteve o ângulo de 68 graus na frente, um quadro taper que suporta praticamente qualquer upgrade de suspensão também, né? Se sentir necessidade em trocar a suspensão, você consegue trocar e colocar uma suspensão até das mais top. Outro detalhe do quadro, que ele tem uma traseira de 440, bicicletas elétricas normalmente tem uma traseira um pouquinho maior, né? Do eixo traseiro da roda até o movimento central, tá? Então muitas bikes elétricas têm esse detalhe aí, justamente para evitar que a bike empine também, né? Tá numa subida, numa escalada ali e acaba forçando muito. Se a bike ela é muito curta, ela tem uma tendência maior a empinar. Apesar que ele com 440 já é considerado curto para uma bike elétrica, né? Dessas, principalmente uma bike que ela veio para ser a bike de menor preço MTB da Oji Bikes, né? Com a frente um pouco mais aberta, evita muito de acontecer isso aí, né? De estar pedalando e acabar virando para trás aí, puxando a bike muito, perdendo a dianteira, né? Numa subida, principalmente por conta da bike empinar. Então uma traseira consideravelmente média, né? Digamos assim, não é nem longa nem curta, com uma frente um pouco mais aberta vai fazer bastante diferença na pedalada. Por isso, a Oji manteve aí de 2022 para 2023. Porém, a bike ela continua com cabeamento interno, né? Que é o mesmo quadro, muda muitos detalhes de cor, né? Coloração. Cebolinha falando aqui. Muitos detalhes como o grafismo, coloração da bike, né? Então tem várias cores, tem preto com amarelo, preto com azul, preto com vermelho, tem cinza também, que a galera pediu bastante, né? Mas a suspensão que segue no mesmo padrão é uma suspensão de 100 mm de curso. Ela possui o travamento remoto, que para uma bike elétrica, né, desse porte aqui, vai acabar não sendo muito útil, tá? Então não vai acabar utilizando muito, porque vai utilizar muito a movimentação do motor mesmo. O sistema de compressão da suspensão é o pré-carga, né? Então seria o pré-load a mola. Então você vai ajustando, é como se fosse um parafuso que você vai apertando, ele vai pressionando a mola ou soltando a mola, deixando ela mais sensível, então um pouco mais firme. Então é uma bike que ela é fabricada além dessas outras cores, né? No tamanho 15,5, 17, 19 e no final essa aqui é uma tamanho 19, que teoricamente seria a mais pesada dela. Eu vou pesar ela aqui para vocês também, para vocês saberem o peso de uma bike elétrica da Oji, né? Big Wheel 8.0. Motorização, teve uma mudança. 2022 eram 40 Nm torques de torque, né? Digamos assim, de força mesmo na bike, 250 watts, então manteve os 250 watts, só que de vez de ser 40 é 45 newtons. Então isso aí dá em torno de 13% a mais, 12,5 de torque na bike, então deixando ela com mais torque, só que a grande diferença no torque mesmo vai ser na perna. Por quê? A relação de marchas, o modelo anterior ele era com um sistema de roda livre, né? Que seria catraca, aquele de rosca, que é só roscado no cubo. Então ele era limitado em 7 velocidades, com a pequena, né, a engrenagem menor de 14 dentes, e a maior poderia ser até 34, tá? Então você poderia fazer a alteração ali e colocar até 34 dentes. Nesse caso ele vem com 8 velocidades, de vez de ser 7 vem com 8, que você conseguiria fazer alguns upgrades aí, puxar até 12 velocidades nesse mesmo cubo. Porém, relação de marchas é com 11 dentes, então na outra às vezes faltava um pouco de pedal, né, porque é uma coroa só na frente, e 14 dentes atrás às vezes ficava muito leve
a bike. Então aqui deixou uma marcha mais pesada, então com menos dentes, e também a marcha leve vai fazer muita diferença, porque agora aqui nós temos 40 dentes. Então vai dar aí quase 20% a mais de marcha leve. Então aumenta no torque do cubo e também aumenta no torque da pedalada. Então na outra bike nós já fizemos alguns testes, né? Tinha bike para teste aqui também. Nós rodamos muito na bike na 8.0 2022. Realmente forçamos além do que ela é feita, recomendado, né? Da utilização recomendada para ela, porque utilizamos bastante em trilha também, subimos morro e ela atendeu perfeitamente. Agora com essa aqui, ela tende a atender ainda melhor. Autonomia 8.0 2023, assim como a 2022, ela faz até 60 km. Então num terreno misto, plano, um pouquinho de subida, mais plano, mais um pouquinho de subida. Agora se pegar ela, torquear mesmo, como ela tem 5 níveis de potência, usar ela mais no 5º nível, né? Mesclando ali do 2º ao 5º, ela pode fazer até 20 km, tá? Então se utilizar ela no máximo mesmo, ela vai diminuir muito a autonomia dela, mas se utilizar, dar aquela economizada, você consegue fazer 60 km com uma bike dessa aqui com apenas uma carga. E a bateria que vem na bike é uma bateria de 418 watts. Vai ser ou bateria da LG ou bateria da Samsung, né? Acompanhando a bike ali, então a bateria que fica embutida no quadro, não fica aquele caroço aqui pra cima, né? Ou a corcova do camelo ali não fica aparecendo, então fica uma bateria mais embutida. Essa bike, como é uma bike cinza, ela parece mais o detalhe da bateria, porque a bateria é preta, tá? Mas nas bikes pretas, ela tende a aparecer menos o detalhe da bateria ali, porque ele meio que se funde com a pintura do quadro, beleza? Um detalhe que no modelo anterior eram 7 velocidades Shimano. Nesse modelo são 8 velocidades, com cassete e tudo, L2, porém com a corrente KM100. Então é uma corrente que é para ser durável também, com o grupo L2, que é um grupo que, principalmente na pandemia, né, acabou explodindo aqui no Brasil, através da L2 mesmo e através de outras submarcas aí, né, outras marcas que acabam utilizando os componentes da L2 e colocando ali no grafismo, né, colocando a escrita de sua marca própria. Mas no início de tudo ali na fabricação desses componentes é a L2 que faz. É uma bike que dá para pegar, dá para rodar muito bem, e se por acaso sentir falta de algum upgrade, você vai conseguir fazer alguns upgrades na bike, né? Como colocar um pneu mais largo, se quiser futuramente. E o pneu que vem nela é um pneu Kenda 29 por 2.10, né? Um pneu que tem as garrinhas bem baixinhas, justamente imaginando que quem for rodar com ela vai rodar mais em asfalto, estrada de chão, então não vai pegar tanta trilha, né? Mas é um pneu que ele vai segurar aí pra trilha, mas não é o indicado, tá, galera? Então ele vai rodar mais estrada de chão e asfalto, que é a indicação própria da bike em si. 29 por 2.10. Visualmente aqui já dá pra ter uma ideia que cabe pneu mais largo, tá? Então você consegue colocar aí um pneu 29 por 2.25 tranquilamente, com um pouco mais de garra, pra poder rodar aí em terrenos mais acidentados, se precisar, né? Se quiser. Mas, né, igual, como eu comentei, é uma bike que você vai pegar, vai rodar ela e vai começar a trocar os itens da bike ali, mais por conta de desgaste, e quando gastar, daí você coloca o que você realmente quiser utilizar na bike, né? Eu não trocaria o pneu, rodaria com ele até acabar com o pneu e depois eu colocaria um pneu mais largo ali, que vai trazer ainda mais conforto na bike e melhor pilotagem quando for pegar estrada de chão e trilhas também. Então, galera, além disso, essa bike ela vem com os freios Logan, né? Que não é um freio Shimano que tem um ano de garantia, mas é um freio que a Oji já vem testando há bastante tempo, principalmente nas bikes 7.0, 7.1. É um freio que a princípio não vem dando problema mesmo, né? A galera vem utilizando muito. Vamos ver, né, mais um tempo aí desse freio rodando em bicicleta elétrica. Lembrando que a bike elétrica ela tende a ser mais pesada, né? Então o peso físico dela é maior, só que ela fica muito mais leve para poder pedalar, porque tem toda a assistência da motorização da bike ali. Então são 250 watts a mais para te empurrar aí na rua, subindo qualquer ladeira ou então andando até no plano, né? Falando em peso, vamos ver quanto que ela de fato pesa, né? Lembrando que essa aqui é o tamanho 19, que tende a ser a mais peso maior, né? Uma 17 vai ser um pouquinho menos, uma 15,5 um pouquinho menos por conta de menos material na construção da bike, mas é pouca diferença. Vamos ver a 19 como que fica? Bora lá. E aí, quantos quilos você acha que tem essa bike aqui? Deixa nos comentários, vamos ficar esperando ali a galera comentar.
Ó, alguém acertou aí, já tá até comemorando. Então, lembrando que você pode já ir dando aquele like pra fortalecer o canal, se inscrever se não tá inscrito ainda, ativa o sininho pra você notificar nosso próximo vídeo e compartilha com os amigos aí que estão pensando em pegar uma bike elétrica, mas não quer investir muito, né? Essa bike aqui, ela é 7.590 e aqui na loja você consegue parcelar ela em até 21 vezes ou através do site upgradebikes.com.br ou então no WhatsApp você também consegue chamar o nosso pessoal do atendimento aqui pra ver passar as melhores condições pra você, beleza? Bora subir essa bike aqui e ver quanto que pesa. Então, galera, aí 21,3 kg no site da loja consta como 20,5. Então ficou 800 gramas a mais. Porém, né, dá pra dar um desconto porque no site da Oji normalmente, né, a maioria das bikes está com peso um pouquinho acima do que realmente é. Então tem bike que já deu até meio quilo de diferença realmente, só que no site da Oji marcava como 12,5. Então aqui deu o caso contrário ali, 800 gramas, né, tá mais ou menos dentro do peso, né, já que é uma bike que a gente sabe que não ia ser uma bike leve, por ser uma bike de entrada com motorização, né? Então temos aí 21,3 kg, dá para rodar super bem, 60 km é o recomendado. A gente sabe que ainda tem como fazer rodar mais ainda com a bike, né, dependendo de como utilizar a bike, economizando bem a bateria, mas, né, recomendado ali até 60 km, 40 se for andar médio, então 20 km se for rodar mais ladeira acima mesmo. Então, apresentada a bike, espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se não está inscrito ainda. É nóis, tamo junto, valeu, espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor com mais esse vídeo, mais essa apresentação de bike 2023. Valeu! E eu já falei isso tudo e tem gente tossindo aqui. No site da Oji marcava como... ia pesar a bike, tinha 12 kg. Então aqui